brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que acompanham o Grande Prêmio. Meu nome é João Pedro Nascimento e eu estou aqui para apresentar a vocês mais uma edição do nosso Paddock Sprint, nosso programa semanal, para falar sobre tudo o que acontece de mais quente no universo do esporte motor, tudo que tem borbulhado de mais recente no noticiário da Fórmula 1. E hoje a gente vem falar, é claro, da equipe que tem sido, não apenas por seu desempenho dentro das pistas, mas também pelo caos fora dela, a grande protagonista da categoria nos últimos anos. A Red Bull venceu o campeonato do ano passado e do ano retrasado com o Max Verstappen, dominou absolutamente a temporada de 2023, vem dominando também a de 2024, mas parece que isso não é o suficiente para acalmar os ânimos da equipe internamente. Então, muita coisa aconteceu do início desse ano para cá, a gente vai falar um pouco sobre isso e, é claro, abordar a mais recente bomba no universo da Fórmula 1, que é a iminente saída de Adrian Newey, projetista da Red Bull e o cara que assinou os carros mais vencedores da história da equipe, maior dono de títulos da história da Fórmula 1, além, é claro, da possibilidade da perda de Max Verstappen, que já declarou em algumas oportunidades que não estava tão feliz com essa confusão interna vivida pela Red Bull, falou em deixar a equipe quando Helmut Marko teve o seu cargo ameaçado, voltou atrás, já que o Marko também se entendeu um pouco melhor com o que acontece lá dentro, mas está muito claro que do lado austríaco, Helmut Marko trava uma guerra silenciosa com o Christian Horner, que está do lado tailandês, do lado que possui as maiores ações da Red Bull nesse momento. Então, é uma equipe que vive um momento de sonho dentro das pistas, mas um clima bélico fora delas. Isso pode custar não só o cargo, a permanência do seu projetista-chefe, o cara que por trás dos grandes segredos dessas máquinas vencedoras da Red Bull nos últimos anos, mas de seu principal piloto e atual tricampeão mundial da Fórmula 1. Para falar sobre esse assunto, eu não estou sozinho. E chamo aqui a baila Pedro Luiz Cuenca, vai falar com a gente aqui sobre tudo isso que vem acontecendo no universo da Fórmula 1. A Red Bull, uma grandíssima protagonista na categoria, não só pelo sucesso dentro das pistas, mas por não conseguir acertar os ponteiros fora delas, principalmente
desde a morte do Dietrich Mateschitz, que é o fundador da marca de energéticos e que parece ter desencadeado uma guerra absurda de poder dentro da equipe. Mas, primeiro, vamos falar sobre Adrian Newey. De acordo com o portal F1 Insider, a saída de Newey é iminente, inclusive com a previsão de que esse anúncio seja feito ainda nessa semana, no máximo até quinta-feira. De acordo com outras informações do universo da Fórmula 1, esse anúncio só não saiu hoje, terça-feira, por causa do aniversário da morte de Ayrton Senna, que será nessa quarta, dia 1º de maio. Então, muita coisa entra nessa mistura de confusões vividas pela Red Bull, até a morte do Senna é envolvida nessa história, e ninguém sabe exatamente o que dizer sobre o clima interno da equipe, porque, enfim, chegar ao ponto de custar o cargo do projetista, do cara que está por trás de todo esse sucesso. Claro que tem vários envolvidos nesse período de sucesso da Red Bull, né? O diretor técnico Pierre Waché é um dos grandes idealizadores também, um dos grandes participantes também da confecção do desenvolvimento desse carro, mas é fato que o Adrian Newey tem um conhecimento privilegiado sobre o efeito solo, que rege as regras aerodinâmicas e o regulamento técnico da Fórmula 1 nesse momento, que o coloca, obviamente, numa posição de vantagem sobre os demais. Então, Cuenca, para a sua declaração inicial, o que dizer da iminente saída de Adrian Newey dos quadros da Red Bull? Boa tarde. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, JP, Carol, que está aqui nos bastidores, a todos que estão nos acompanhando. Uma notícia bombástica. Eu vou ser repetitivo, né? Porque a gente fala isso todo o programa, né? A Fórmula 1 está muito melhor fora das pistas do que dentro, é incrível. Esse ano está maravilhoso. Bastidores da Fórmula 1, nota 10, dignos de um episódio clássico assim de TV Fama. É uma saída assim. Eu acho que a Red Bull tem dois nomes que, em caso de saída, balança muito a estrutura. Um deles é o Adrian Newey, o outro é Max Verstappen, porque são dois, em suas respectivas áreas, fora da curva. São dois excepcionais trabalhadores, um ótimo piloto, um ótimo projetista, duas mentes brilhantes, e que qualquer coisa que saia do rumo ali com eles balança muito a estrutura da Red Bull. Até por isso a Red Bull se esforçou muito e se esforça muito para tentar manter essas duas peças. Acho que juntas elas funcionam muito bem, separadas já são muito boas, mas juntas elas funcionam de maneira perfeita e a gente tem visto isso nos últimos anos. A saída do Adrian Newey, eu queria só fazer um pequeno paralelo, que você até citou a morte do Senna. Tem uma curiosidade, assim, pelo menos que eu estava pensando, como uma morte acaba desencadeando todas essas coisas envolvendo o Adrian Newey. Em 94 morre o Senna, depois ele sai da Williams logo depois, em 96, 97, e aí vai se desencadeando toda uma situação de crise na Williams, vão saindo aos poucos, um a um, o Villeneuve sai, Damon Hill sai, vai se desmanchando todo aquele projeto vencedor. E na Red Bull foi a morte do Dietrich Mateschitz, que vai tirando o Adrian Newey, vai desmanchando as peças, já saíram outros funcionários para Aston Martin, para Mercedes, para Ferrari, então vai se desencadeando aí um novo cenário para a Fórmula 1, que é bem interessante, porque o Adrian Newey é um gênio, é um mago da aerodinâmica, dos projetistas, ele é realmente um projetista a ser seguido para muitos, tá aí no esporte há anos, então ele sair da Red Bull talvez seja uma chacoalhada bem interessante no grid da Fórmula 1. A gente ainda não faz ideia de para onde ele vai. Opções não faltam. Gente cheia de grana querendo pagar não falta. Então vai ser bem interessante aí esse desdobramento de ok, Adrian Newey saiu, agora para onde ele vai? E aí é bom que vai esquentar mais ainda esse fora das pistas da Fórmula 1. E para a gente se debruçar um pouquinho mais nos números também, aprofundar um pouco essa discussão, para o pessoal ter uma ideia da importância do Adrian Newey para a Red Bull, falando especificamente da Red Bull, são 6 títulos do Mundial de Construtores e 7 de pilotos durante a estadia do britânico
na equipe. Então, a gente não está falando de uma engrenagem qualquer dessa máquina, sim um cara muito importante em todo o sucesso que a Red Bull teve, não só nos últimos anos, mas também nos anos de domínio do Sebastian Vettel, em que ele ganhou 4 títulos mundiais seguidos, e é um cara que, de acordo com as informações que a gente tem nesse momento, está bastante incomodado com esse clima bélico dentro da Red Bull, incomodado com o tratamento dado à funcionária que denunciou o assédio do chefe Christian Horner, que teve as suas apelações rejeitadas e ainda foi afastada do cargo, enquanto o Horner passou ileso por toda a situação, pelo menos em termos legais. Ficou muito claro dentro da equipe que isso arranhou completamente a imagem dele. Ficou muito claro também que os funcionários da Red Bull, de uma maneira geral, não concordaram tanto assim com essas decisões, porque o apoio ao Christian Horner foi extremamente limitado, publicamente não se viu, inclusive, esse tipo de apoio. Então, é algo que parece ter muito mais do que realmente chegou à superfície. Então, o Adrian Newey ficou bastante incomodado com essa situação e isso tem reverberado no próprio comportamento dele dentro da equipe, com a vontade de encerrar o contrato. Contrato esse que vai até o fim de 2025. Então, a gente ainda precisa entender quando vai se dar essa saída e como, porque a Fórmula 1 tem aquele clássico período de jardinagem, que é quando um desses funcionários de alto escalão finaliza o seu contrato e antes de iniciar uma parceria, iniciar os trabalhos de outra equipe, ele precisa passar um tempo fora do esporte, justamente para não levar todos os segredos de uma equipe diretamente para outra, assim, sem nenhum tipo de intervalo, sem nenhum tipo de interferência. Então, a gente imagina que, no mínimo, o próximo trabalho do Adrian Newey pós-Red Bull vai ser no carro de 2026 da Fórmula 1. É claro, se ele não optar por uma aposentadoria, algo que nesse momento não parece tão provável, mas é possível, não vejo por que imaginar como algo impossível, mas como o Cuenca disse, não faltam opções. Todas as equipes do grid da Fórmula 1 gostariam de contar com ele, todas elas desembolsariam o dinheiro que ele quisesse para assinar o contrato, não tenho dúvida nenhuma disso. Então, é algo que a gente imagina que vai acontecer. Agora, se o contrato se encerrar, se esse vínculo for rescindido em 2024, a previsão é de que ele só trabalhe no carro de 2026. Se ele for obrigado a ficar até o fim do contrato, aí só para a temporada de 2027. Cuenca, eu queria saber de você como é possível uma equipe ter tanto sucesso dentro das pistas e viver num verdadeiro Big Brother fora delas. É uma coisa inacreditável o que acontece na Red Bull. Eu acho uma coisa... quando a vaidade começa a falar mais alto, a gente vê alguns comportamentos do próprio Christian Horner que são muito complicados na questão de ganhar poder dentro da empresa, e isso tem afastado não só o seu mago da aerodinâmica, o cara com segredos do efeito solo da Fórmula 1, mas talvez até mesmo seu principal piloto, o Verstappen, que já deixou bastante claro que não tem o apoio ao Christian Horner como uma prioridade dele fora das pistas, tanto em entrevistas como a gente pode perceber em algumas comunicações pelo rádio, em algumas falas do Verstappen, na defesa que ele fez ao pai dele, enfim, de uma maneira geral, não é algo que ele tem feito, muito pelo contrário. Quando saiu em defesa de alguém, saiu em defesa sempre de pessoas que estavam contra o Horner, como Jos Verstappen e Helmut Marko. Então, como sobreviver a uma crise dessas caso perca não só o seu projetista principal, mas também o melhor piloto do mundo na atualidade? Como você disse, vaidade, essa questão de vaidade, poder, o ego, quando fica muito inflado, são questões muito complicadas, e a Red Bull já passou por isso no passado, já teve isso lá para 2013, quando o Sebastian Vettel brigou contra a ordem de equipe da Red Bull, teve aquela polêmica no GP da Malásia, onde ele descumpre uma ordem clara da Red Bull e supera o Mark Webber. Então, toda vez que você tem muitas vitórias, que você tem muitas conquistas, muitos títulos, você vai se sentindo mais poderoso, mais confortável em ser vaidoso, porque dentro da pista está dando tudo certo. E aí você vai vendo que fora das pistas, o castelo de cartas, num sopro, ele pode cair.
E eu acho que a morte do Mateschitz tem muito a ver com isso, porque, apesar de tudo, mesmo nas fases ruins da Red Bull, ele foi muito forte ali no comando de segurar as rédeas, de botar ali cada um no seu lugar, de deixar o Horner na função dele, o Helmut Marko na função dele, controlar os pilotos e deixar o Adrian Newey trabalhar. Nisso, ele era muito bom. Ele tinha um poder ali dentro muito forte, ninguém ousava questionar o poder do Mateschitz. Hoje, já sem ele, o pessoal viu que tem ali uma brecha para poder se aproveitar, poder criar essa divisão, essas rivalidades internas. Então tem o lado austríaco com o Helmut Marko, tem o lado tailandês da Red Bull com o Christian Horner, e nisso os pilotos ficam ali. O projetista, ele não tem que tomar um lado, ele tem que chegar lá, fazer o trabalho dele de entregar o melhor carro, independente de quem é o chefe dele, independente de quem é o CEO da companhia, ele tem que ir lá e fazer o trabalho dele. E o piloto, idem, ele tem que ir lá pilotar e buscar vitória. E nisso o Horner e o Helmut Marko, principalmente na minha opinião, acabaram se perdendo nos últimos meses, nos últimos anos. Eles criaram essa rivalidade e eles fazem questão de deixar isso bem claro para a imprensa, com declarações, com alfinetadinhas, puxando o saco de um, criticando o outro de maneira mais leve. Deixaram já o clima bem amargo ali, bem complicado na Red Bull. A gente vê que hoje toda vitória na Red Bull é meio agridoce ali. Tem toda a comemoração, mas ao mesmo tempo tem aquele olhar de um para o outro, não tem uma coisa mais empolgada como era antigamente nas vitórias do Max Verstappen. Talvez por entrarem numa comodidade, mas a Red Bull se perdeu um pouco nessa briga de ego, nessa briga de vaidades. Isso é um problema muito grande, porque depois, para você botar ordem na casa é muito complicado. O Mateschitz ainda tinha esse poder. Hoje já não tem ninguém com essa força na Red Bull e sem essa imparcialidade na Red Bull para botar as coisas no eixo e deixar o trabalho seguir, fluir normalmente. Até por isso o Adrian Newey está saindo, até por isso o Max Verstappen está olhando aí o mercado, vendo quais as opções que ele tem para o futuro, porque de fato a Red Bull hoje pode dominar as corridas, vencer com facilidade, mas parece, olhando assim de longe, um ambiente bem insalubre para trabalhar. E antes da gente partir para o nosso próximo assunto, que também tem a ver com a Red Bull, eu queria que a gente tentasse responder a nossa thumb do programa de hoje. Então, o que será da Red Bull sem Adrian Newey? E essa pergunta, ela traz uma série de fatores para a gente conseguir chegar em uma resposta. A Fórmula 1, a partir de 2026, vai mudar o regulamento de motores e vai ser... As unidades de potência vão passar a ter, obviamente, uma importância muito maior na ordem de forças do que elas têm agora, porque vai ser um motor novo. Então, as equipes que entenderem melhor sobre a construção desse motor, que vai ser 50% elétrico, 50% a combustão, vão com um novo biocombustível, enfim, uma série de mudanças. As equipes que entenderem melhor sobre esse tipo de motor vão sair na frente. Ainda vai ser uma categoria com a parte aerodinâmica guiada pelo efeito solo, mas os motores vão subir, enfim, 10 degraus, 20 degraus em termos de importância nesse sentido, assim como foi, por exemplo, no início da era híbrida. A Mercedes entendeu muito melhor sobre o funcionamento daquele motor, surgiu com uma unidade de potência muito melhor do que as outras, e essa diferença foi se estabilizando ao longo do tempo, até chegar no momento em que a Honda passou a ter o melhor motor da Fórmula 1, em que a Ferrari se igualou, né, ao motor Mercedes da Fórmula 1, que hoje não tem mais a mesma dominância de antigamente. E exatamente por isso a Fórmula 1 faz essa mudança de ciclo de tempos em tempos para promover essas mudanças, porque a gente sabe que na Fórmula 1 os regulamentos são muito profundos, são muito complexos, e é natural que uma equipe tenha um entendimento muito melhor do que as outras sobre ele. Vide o domínio da Mercedes no início da era híbrida, com 8 mundiais de construtores e 7 de pilotos entre 2014 e 2021, e o domínio da Red Bull entre 2021 e 2024 com Max Verstappen. Então, esse é um ponto. Os motores vão passar a ter
um protagonismo muito maior na categoria. E há quem fale, e o próprio Verstappen é um deles, de que o motor da Red Bull, que vai ter a parceria com a Ford, não é lá essas coisas. A Red Bull vive um problemão para construir, todas as equipes já estão envolvidas no desenvolvimento desse motor. A gente acompanha o noticiário de que a Mercedes seria a equipe mais evoluída nesse aspecto até o momento, mas o fato é que todas as informações que levam ao motor da Red Bull soam de forma negativa. O próprio Adrian Newey falou sobre isso recentemente em um tom bastante pessimista. Então, esse é um lado da equação. O motor da Red Bull não anda a tão boas pernas assim. Olhando para o outro lado, que é, obviamente, a parte aerodinâmica do carro, o chassi também vai ser diferente em 2026. Então, as equipes vão construir novos carros. Esses carros ainda serão guiados pelo efeito solo na sua questão aerodinâmica, na sua questão técnica. Mas imaginem a Red Bull sem Adrian Newey. Como seria o impacto disso na construção de um carro que talvez não tenha um dos melhores motores da categoria e que talvez possa vir a ter também um carro que não é dos melhores aerodinamicamente falando. Então, Cuenca, o que imaginar do futuro da Red Bull pós Adrian Newey pensando em 2026? Com as poucas informações que a gente tem no momento, mas é claro, a saída dele talvez não impacte tanto assim no campeonato de 2025, o regulamento é o mesmo, tudo vai ser muito parecido, mas para 2026 a situação pode ser completamente diferente. Com notícias tão pessimistas em relação aos motores e a saída de um dos maiores, se não maior projetista da história da Fórmula 1, da parte aerodinâmica, o que esperar do futuro da Red Bull? Essa questão dos motores, até a Red Bull disse essa semana que ela começa o desenvolvimento com 70 anos de atraso em relação à Ferrari, por exemplo. A Ferrari já está aí desenvolvendo motores há décadas, Mercedes, idem. Então, é uma desvantagem. Foi uma daquelas ideias da Red Bull de a gente está no embalo, a gente está crescendo, a gente está forte, vamos mostrar que somos fortes o suficiente a ponto de construir nosso próprio motor. O Red Bull Powertrain, e tem toda aquela estrutura criada pela equipe taurina, tem o apoio da Ford, que é uma montadora de sucesso, vai ser uma novidade no grid, mas é uma montadora de sucesso, já fez muitos motores campeões do mundo na Fórmula 1, na época dos motores Cosworth, e pode ser uma aposta válida, mas eu acho que tudo na Red Bull tem a questão de encaixe, e o Adrian Newey era a peça central de todo esse encaixe. Então, se motor, chassi, parte aerodinâmica trabalhavam e trabalham ainda muito bem juntos, tem muito o dedo do Adrian Newey nisso, e ele é parte crucial nesse trabalho. Com ele, talvez o projeto ainda pudesse andar bem, pudesse ter um desenvolvimento por mais algum tempo ao lado da Ford. Agora, sem o Adrian Newey, eu já não consigo ver tanto esse andamento, sucesso do projeto da Red Bull. Pode ser que sofra um tropeço, afinal, desde que a Red Bull está no grid da Fórmula 1, desde que ela entrou no grid da Fórmula 1, ela conta com o Adrian Newey, não é qualquer coisa, é um projeto longo. A Red Bull nunca se viu nessa situação de criar um carro sem o trabalho do Adrian Newey ali, seja como projetista, seja como diretor, seja como consultor, ele sempre esteve presente nesse trabalho. Então, vai ser muito estranho, vai ser muito complicado para a Red Bull. Óbvio, é uma equipe capaz de contratar grandes nomes, mas perder o maior de todos é, de fato, um golpe duro. E espero ver um certo desequilíbrio dos taurinos nos próximos anos. Bom, falando em desequilíbrio, a gente pode já dar uma caminhada aí para o nosso próximo assunto. Não vai sair tanto do escopo que a gente está tratando aqui nesse momento, a gente só vai mudar de personagem. Se a Red Bull está prestes a perder Adrian Newey, Max Verstappen também tem sido alvo de muitos comentários, muitos rumores, em relação ao seu futuro na Fórmula 1. E a gente sabe que na Fórmula 1, onde há fumaça, há fogo. Isso não é uma coisa recente, isso é uma coisa que a gente já se acostumou a ver ao longo do tempo. As coisas nem sempre caminham de forma positiva, negociações caem por terra, as partes talvez não cheguem a um acordo em determinadas situações,
mas o fato é que há muitos comentários em relação a uma possível saída de Verstappen da Red Bull e uma ida para a Mercedes, uma coisa que até algum tempo atrás parecia inacreditável de se pensar. Toto Wolff não faz nenhuma questão de esconder que gostaria de ter Verstappen na equipe, foi visto conversando com o Jos Verstappen já em algumas oportunidades nos paddocks da Fórmula 1, então isso não é segredo para ninguém. Sim, a Mercedes gostaria de ter Verstappen para substituir Lewis Hamilton já a partir de 2025. É a vontade da equipe, é algo que a gente já sabe. Agora, falta a parte do Verstappen. Então, é óbvio que o piloto tricampeão mundial, que domina a Fórmula 1 desde 2022, mas também venceu o título de pilotos de 2021, sempre com a Red Bull, e tem um projeto tão vencedor e um carro tão soberano em relação aos outros nas mãos, precisa pensar muito, né, antes de tomar uma decisão de deixar a equipe e partir em um novo desafio. A Mercedes tem muita grana à disposição para tentar seduzir a ida de Verstappen e, como a gente acabou de falar, tem também um trunfo, que é o desenvolvimento do motor de 2026, que acredita-se estar muito mais evoluído em estágio de desenvolvimento muito à frente do próprio motor Red Bull. O Verstappen tem uma preocupação forte, sim, com o estado desse motor Red Bull para 2026 e a parte aerodinâmica também passou a ser um problema desde os rumores da saída de Adrian Newey, que estão prestes a se concretizar, porque é uma relação que já parece sem volta. Então, Quentin, como analisar essa vontade da Mercedes de ter o Verstappen, o maior rival recente do Hamilton, na Fórmula 1, até porque a temporada... O Hamilton colecionou alguns rivais na Fórmula 1, né, algumas relações mais complicadas, por assim dizer, mas acho que nem com o Rosberg. Com o Rosberg a situação se tornou bizarramente bélica porque eram companheiros de equipe. Então, se bicavam dentro da garagem, em reuniões, em briefings, tudo acontecia com os dois na mesma sala. Agora, a relação com o Verstappen na pista, na temporada de 2021, foi uma coisa inacreditável, a ponto de um carro terminar em cima do outro no GP da Itália, uma coisa que a gente nunca esperou ver. Então, em uma cena, inclusive, que um dos pneus da Red Bull do Verstappen raspa no capacete do Hamilton. Então, vai saber o que teria acontecido se não fosse a invenção do halo. Mas o que dizer dessa empreitada, dessa investida da Mercedes em busca do Verstappen e sobre essa possível reunião após o GP de Miami, que o Toto Wolff está fazendo questão de negar que vai acontecer? Só com um pequeno parênteses, eu tenho, na minha opinião, na minha cabeça, que essa rivalidade Rosberg e Hamilton só acontece do lado do Rosberg até hoje, tá? O Hamilton já superou isso e bola para frente. Só o Rosberg que, coitado, precisa ser lembrado, daí ele usa o Hamilton. Mas faz todo sentido a Mercedes ir atrás do Verstappen. Você está perdendo o seu grande piloto, que pela equipe conquistou 6 títulos mundiais, não é qualquer coisa. E você vai atrás do que é hoje o melhor piloto do grid. Óbvio, existem outros bons nomes para a Mercedes buscar. O Carlos Sainz, por exemplo, é um deles. O Alonso é um nome que a Mercedes com certeza buscaria, mas acabou renovando o contrato. E aí vem o nome do Verstappen. E hoje é a mesma situação do Adrian Newey. Quem vai perder a chance de contar com o Verstappen na equipe? Você pode ali despejar fundos de dinheiro que todo mundo vai querer o Verstappen para pelo menos uma temporada, para pelo menos ter o prazer de correr com o melhor piloto do grid em seu carro. E a Mercedes não é besta, a Mercedes é uma equipe de ponta que está vivendo uma fase ruim e querendo superar isso o mais rápido possível. Então, ter o Verstappen hoje, que é um piloto jovem, motivado, hoje eu vejo o Hamilton muito desmotivado na Mercedes por tudo que aconteceu nesses últimos 2 anos. Então, ter um piloto jovem, motivado, buscando novos ares, já que o Verstappen desde sempre esteve ali no mundinho Red Bull, é muito importante. E a Mercedes já quer o Verstappen há anos. A Mercedes já busca o Verstappen desde que ele era moleque, na época de kart. Então, seria a concretização do sonho da Mercedes e, de fato, desbancar a Red Bull. É estranho a gente parar para pensar que o Hamilton vai abrir
espaço, que possa abrir espaço para o maior rival dele nos últimos anos, que é o Verstappen, mas é o mundo da Fórmula 1. A gente também não esperava ver o Hamilton na Ferrari tão cedo, e ano que vem ele vai estar ali vestindo vermelho. Então, o mundo da Fórmula 1 muda rapidamente, e seria interessante ter esse chacoalhão também de contar com o Verstappen na Mercedes. Acho que seria uma coisa divertida, e pode acabar ajudando até o George Russell, que hoje mostra que tem ali melhor controle, melhor comando do carro do que o Hamilton, mas não consegue tirar muito mais porque o carro não ajuda. Então o Verstappen pode ajudar nesse desenvolvimento, ou pode também acabar com a carreira dele, como fez com outros pilotos na Red Bull ali, e destruir o companheiro de equipe. Então vai ser interessante para a gente ver qual que é o andamento da Fórmula 1. É interessante quando temos essas grandes mudanças no grid, porque sai um pouco do marasmo. E a gente viu muito isso na Fórmula 1 nesses últimos 2 anos. Um certo marasmo, uma certa comodidade de todo mundo, ninguém querendo brigar com o Verstappen, ninguém querendo buscar coisas diferentes porque a Red Bull está muito à frente. Então é importante ter essa mudança no grid para também as equipes alterarem a mentalidade acomodada delas. De acordo com informações novamente do portal F1 Insider, a reunião entre a cúpula da Mercedes, que vai envolver nomes muito importantes dentro da equipe, né? O James Ratcliffe, que é o presidente da Ineos, uma das acionistas da Mercedes, o diretor executivo, Ola Källenius, aconteceria com o próprio Verstappen, o pai dele, o Jos Verstappen, e o Raymond Vermeulen, que é o empresário do tricampeão mundial. Então, seria uma reunião entre o GP de Miami e o GP de Emília-Romanha, as duas próximas etapas da temporada da Fórmula 1, e nessa terça-feira, Toto Wolff fez questão de vir a público e negar que isso vai acontecer. De acordo com ele, abre aspas, para o chefe da Mercedes, este é apenas um dos rumores. As pessoas inventam reuniões, inventam o que está acontecendo com os pilotos, mas essas coisas devem acontecer entre portas fechadas. E o que está aí fora não é a verdade, fecha aspas. Cuenca, para a gente finalizar o programa de hoje, vou te botar na complicação e vou te perguntar de bate-pronto. Verstappen deixa a Red Bull e vai para a Mercedes em 2025? Olha, eu acho que em 2025 não, mas para 2026 ele vai. É minha aposta. Eu estou sentindo que ele ainda continua mais um ano, leva mais um título e aí depois ele muda de equipe. Eu não estou botando muita fé que a saída é tão rápida assim. Concordo. E dito isso, vamos finalizando o nosso Paddock Sprint de hoje. Vou agradecer a todo o pessoal que esteve aqui com a gente mais uma vez. Na terça-feira que vem estaremos de volta. E é isso. Até semana que vem. Valeu. O brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção. Somos excelência. Somos experiência. Somos Stuttgart. Sua referência Porsche.